Bom dia a todo mundo. É uma alegria a gente estar aqui hoje para essa celebração, celebrando os 80 anos do nascimento do nosso amado e querido Lama Gangchen Rinpoche, que, enfim, Lama Gangchen fez a sua passagem há um ano atrás, e para esses 80 anos a gente pensou, então, por ser uma fundação de cultura de paz, celebrar os 80 anos de um mestre que, em si, ele era um ícone de cultura de paz, né? Ele, em si, era a própria cultura de paz, e tudo que ele nos passou, a todas as pessoas que o conheceram, sejam pessoas que o conheceram por 40 anos, ou gente que o conheceu uma vez por 5 minutos, era sempre esse acolhimento e essa amizade profunda que ele dava a cada um de nós, que a gente sentia sempre com ele, que eu acho que essa é a síntese, né, de alguma maneira aí da cultura de paz, que é essa maneira calorosa, amorosa, tranquila, relaxada de ser, que ele nos mostrava, na verdade, muito mais do que nas suas palavras, mas na sua ação, no seu dia a dia, na maneira de lidar com cada coisa, com cada fenômeno, com cada pessoa, né? Onde quer que ele estivesse. Então, a gente teve, na verdade, um exemplo, né? Um exemplo vivo, realmente, do que é alcançar esse lugar, né? Cultura de paz. A gente pode dizer que cultura de paz é um processo e é um fim também, né? Para a gente poder realmente alcançar essa paz interior. Como dizia Lama Gangchen, a paz interna é a base mais sólida para a paz mundial, e é isso que, desde que a fundação foi criada, em 2006, né? Esse ano também a gente está completando 15 anos dos trabalhos da criação da fundação. É isso, é poder trabalhar no autoconhecimento, para que a gente possa cada vez mais, para a gente ser pessoas de paz, para a gente ser pessoas que sejam mais pacíficas, mais relaxadas internamente, e dessa forma poder agir e interagir, né, de maneira positiva com o mundo todo. Então, para nós é uma super alegria, Fundação, desde o momento que a gente pensou em criar esse evento, a energia que Lama Gangchen sempre colocou nos seus projetos, a gente sentiu imediatamente, e hoje estamos aqui para esse evento, então quero agradecer a presença de todos vocês, né? Quero agradecer também muito a todas as pessoas do nosso grupo, da Fundação, os amigos do Lama Gangchen que ajudaram a tornar esse evento possível, né? Muita gente trabalhou, organizou, então agradecer a eles. Quero agradecer em especial, Lama Michel, Lama Caroline, que estão aqui hoje com a gente e que já vão conversar com todos nós sobre cultura de paz e essa trajetória do próprio Lama Gangchen. E para essa ocasião, a gente também está lançando um livro chamado Meu Amigo Lama, escrito pela Gabriela Brioski, escrito e ilustrado, um livro infantil, e a gente está lançando 2.000 cópias, né, 2.000 livros impressos. Gabriela já lançou o livro em PDF, e daqui a pouquinho também ela vai conversar com a gente. Então, agradecer muito a Gabriela por todo o trabalho dela e pela generosidade de oferecer esse livro para a Fundação.
e agradecer também especialmente aos nossos patrocinadores, todo mundo que ajudou, né, com o patrocínio da impressão do livro. Enfim, todo mundo aí que participou, que está junto, é um exemplo claro de que juntos podemos. Então, mais uma vez, é uma alegria, é emoção da gente estar junto aqui, mesmo que seja à distância, mas isso permite que a gente esteja em várias partes do mundo, como eu na Itália, aqui numa das salas da Casa do Lama Gantin, com todos esses diplomas e medalhas atrás de mim, que são alguns dos diplomas que Lama Gantin recebeu durante todos esses anos, da trajetória de cultura de paz dele, e Lama Michel também na Itália, Lama Caroline na Espanha, a Gabriela na praia, enfim, cada um no seu lugar e a gente está junto ao mesmo tempo. Então, mais uma vez, uma alegria, uma honra, gratidão por tudo. E eu quero agora, nós vamos assistir um vídeo, tá? E vamos assistir esse vídeo, que é o vídeo que todo mundo, muitos de nós aqui participamos. Cultivar a paz interna. Amor e compaixão por tudo e todos. Comece por você. É uma escolha, é um caminho, é um jardim construído e regado diariamente. Saber ouvir. É colocar esforço na transformação das minhas reações às adversidades. É nutrir um espaço saudável para as diferenças, compreendendo as divergências como possíveis pontes para a transformação. É ter uma cultura que respeita espaços, abre espaços e permite que todos expressem as suas experiências e verdades. É estar em harmonia com a natureza interna e externa. É a promoção de ações regenerativas nos âmbitos pessoal, social e ambiental. A harmonia da natureza fora e dentro da gente é o que a gente pode expressar de melhor. É a maneira mais altruísta de vivermos atualmente. Um estado de relaxamento, de aceitação, de satisfação. É olhar com paz, escutar com paz, tocar com paz, falar com paz, ter pensamentos e sentimentos de paz, paz com tudo e tudo com paz. Comunidades de paz. É ter a compaixão pelo próximo. É uma busca interna por harmonia para que a gente possa existir e conviver de forma não violenta. É um sonho possível, desde que cada um de nós se responsabilize por, a cada dia, ter palavras de paz, pensamentos de paz e ações de paz. É a cada dia observar, respeitar e cuidar do meio ambiente interno e do externo. É atenção para que o meu interior esteja em paz. Cultura de paz é tratar tudo e todos, a cada momento de nossas vidas, com uma atitude de paz. É desenvolver e cultivar o verdadeiro amor e compaixão com todos os seres sensatos. É ter internalizado no coração que a paz interna é a base mais sólida para a paz mundial. É harmonizar positivamente a nossa mente com tudo e todos que interagimos. Paz e alegria agora e sempre. É abandonar ações e atitudes violentas. É respeito à vida, diálogo, cooperação, tolerância e solidariedade. É cada um cultivar seu espaço interno. É revidar uma agressão verbal com uma fala mansa. Construir referências mais justas para a nossa convivência. Desenvolver a nossa consciência amorosa. Amar a nós mesmos e amar ao próximo. Desenvolver o amor interno. Solidariedade também é cultura de paz. É estar em paz. É a esperança para uma sociedade pacífica. Ter consciência das ações de corpo, palavra e mente. É através do meu autoconhecimento eu poder me melhorar para interagir e conviver. Caminho de sabedoria amorosa na construção de um mundo melhor. É amor de todas as maneiras. Ela é um meio, pois é necessária para o alcance de nossos objetivos mais profundos. Ela é o fim, pois é o resultado do alcance destes. All peace! All peace! All peace!
now and forever. Now and forever. All the unity attention. All the peace attention. Inner peace. Inner peace. All peace. All peace. Now and forever. Now and forever. All the holy beings blessing. And all the holy beings blessing. Que lindo, né? Tão bonito. Incrível. Essa última imagem que vocês viram, que nós vimos de Lama Gangchen numa marcha, né? Essa marcha foi em Assis, a terra de São Francisco. Foi um grande evento internacional com representantes espirituais do mundo inteiro. E, se não me engano, foi uma época também que o Papa estava, o Dalai Lama e tantos outros grandes dignatários religiosos espirituais. Eu só não lembro agora exatamente o ano, se isso foi anos 90 ou talvez até anos 80. Então, foi um marco, e vocês podem ver, vocês veem nesse vídeo, Lama Gangchen super jovem, com toda essa energia, e como eu disse antes, dá para ver que a bandeira dele era essa mesma, a bandeira da paz, em todo o seu colorido. Isso aí. E então, vamos chamar agora, pedir para a Gabriela. Gabriela, contamos com você agora. Obrigado pela tua presença. Obrigada, gente. Eu estou muito comovida, como não podia ser, depois de ver um vídeo desse, ver a carinha do Lama Gangchen com aquela energia, aquela coisa, aquela alegria, e chamando todo mundo para ação. Eu vou mostrar a capa do livro aqui, tá? Esse livro é uma realização de um sonho que foi prometido para o Lama em 2016, por aí, faz muito tempo. Então, eu nem sei direito, essa inundação de gente bacana dando seus depoimentos também me chegou de uma forma muito boa. E eu queria falar que, assim, a presença do Lama na minha vida foi transformadora, como foi na vida de muitas pessoas, e que estar aqui junto a essas pessoas, Lama Caroline, Lama Michel, e todos essas pessoas da Sangha, quer dizer, amigos antigos, que acreditam que a palavra e a comunicação pode transformar vidas. E eu acho que essa é a motivação do nosso trabalho na Fundação. Eu sou escritora, ilustradora, e eu acredito na palavra para transformar a consciência. Então, acho que é isso que a gente tem em comum, e eu acho que é isso que a gente pode partir desse patamar, que é como que a nossa palavra, a nossa compreensão, a nossa presença pode transformar para melhor a vida de muitas pessoas. Eu queria falar que esse livro foi inspirado também no trabalho voluntário da Fundação. Eu, quando estava escrevendo o livro, voltava o filme, que eu vi muitas pessoas, algumas delas apareceram nesse vídeo de introdução, fazendo trabalho em escola, ou seja, ensinando professores e crianças a meditar, ou seja, levando uma mensagem e uma presença e um conteúdo, palavras, instruções, informações que têm, de fato, o potencial de transformar vidas, de tocar vidas de gente que a gente nem conhece. Eu acredito nesse trabalho, eu acho que esse trabalho é poderoso, ele é uma continuação do trabalho de Lama Gangchen, foi ele que nos uniu, graças a ele a gente está aqui e continuando. E eu queria pedir para todas as pessoas, e a minha esperança com esse livro aqui é essa,
é de dar um instrumento para que vocês façam a diferença. O livro infantil, o livro didático, o livro paradidático, ele é um instrumento de diálogo, tá? Ele não acontece sozinho. Ele acontece quando uma pessoa pega, manipula, dá na mão de uma criança que cheira, que lê, que vê, mas também precisa ter uma outra pessoa do outro lado. Ele é um instrumento de diálogo. E como eu acredito que o Lama Gantchen, esses longos anos, e o Lama Michel, o Lama Caroline estão continuando esse trabalho com maestria, que é um trabalho de transformar as pessoas que a gente conhece e também as que a gente não conhece, através da palavra, através do ensinar e através também da nossa presença e do nosso exemplo. Então, esse livro foi pensado na continuidade do trabalho da Fundação. Eu tenho um carinho, uma admiração pelo Lama Michel, pela Lama Caroline, pelo Lama Gantchen, mas também por todos os voluntários, sejam as pessoas que seguram a estrutura da Fundação funcionando, né, que fizeram possível. E, aliás, Dani e todos, quando eu falei para o Lama que eu queria fazer um livro, eu falei, Lama, eu posso oferecer o trabalho do conteúdo, ilustração, mas para imprimir. Ele falou, fala com os amigos. Fala com os amigos resolvem, e os amigos resolveram. Então, nesse livro, eu queria que vocês lessem, tem uma surpresa, foi uma pergunta que eu fiz para o Lama Gantchen, de o que as crianças podem fazer para a paz no mundo. As crianças que são tão pequenas e que estão começando a vida, o que elas podem fazer para a paz no mundo, que é algo assim tão grande, tão fora do nosso alcance? E a resposta dele, como milhares de respostas dele, foi surpreendente e muito, muito simples. Lama Gantchen, ele tocava e toca ainda o nosso coração com a sua simplicidade, e é isso que eu desejo para todos nós, que a gente tenha no coração essa simplicidade, esse amor, para continuar tocando o coração de muitas pessoas. E, principalmente, quem tiver um sonho de realizar um trabalho com a Fundação, algum trabalho para aumentar essa onda, né, de paz, que, por favor, faça. Parece impossível no começo, mas vai acontecendo, e através dos anos eu só vi esse trabalho crescer, melhorar de qualidade, se expandir em direções que a gente nunca pensou, como o próprio streaming e, como o Daniel colocou, conectando pessoas do mundo todo. Lama Gantchen fez música, fez vídeo, enfim, são vários os canais que estão aí, que eu acho que basicamente nesse trabalho que Lama Caroline, Lama Michel levam, e Daniel e muitas pessoas levam tão bem, que é através da palavra, através das ideias, e através da presença, mudar a vida de outras pessoas. Eu acho que a gente ser tocado e poder fazer pelo menos um pouco da nossa vida isso é algo assim que dá sentido mesmo para uma vida. E é maravilhoso. Queria agradecer o apoio de vocês para imprimir esses livros, mas principalmente agradecer o apoio de vocês daqui para frente, porque eu já vi vocês em sala de aula, já vi vocês ensinando crianças, professores, e
sobrinhos, netos, enfim. E eu sei que potencial que vocês têm de transformar a mente, transformar a vida das crianças e das pessoas daqui para frente. E aí, por isso que eu estou aqui, e muito, muito obrigada, estou muito comovida, isso não estava no script, tá? Mas é isso, quando a gente entra em contato com essa energia, e quando eu olho para trás e vejo o quanto esse trabalho cresceu e quantas pessoas de qualidade ele tem, é uma alegria, é uma comoção, e é uma esperança e uma fé, uma certeza de que esse é o caminho, ensinar através do corpo, palavra e mente, da nossa presença, e cada um agregando os seus talentos, né? No caso, gente, eu aprendi a desenhar, tá? E é isso. Gabriela, mostra um pouco o livro, abre um pouco o livro para nós aí. Olha, vamos abrir aqui numa página, e olha, eu vou dar também uma tarefa para vocês, de quem pegar o livro vai ver aonde que está o Lama Michel, tá bom? Esse é o segredinho, onde está o Oli, tá? Então, esse é o livro, tá? E aí, eu pensei, foi uma loucura fazer esse livro, porque eu tinha 3 livros para fazer do Lama Gante, já tinha entrevistado ele, e, na verdade, eu não sabia o que fazer em janeiro, mas eu achei que eu tinha que fazer alguma coisa, já tinha começado 3 versões, e... As ilustrações são tuas também, né? Isso é importante dizer. As ilustrações são minhas, a ilustração e o texto, e é uma forma, eu achei uma forma que quando a gente tem crianças, a gente distrai elas, seduz elas com a cor, para elas entenderem um conteúdo, que a gente acha que é difícil, mas as crianças, elas entendem mais rápido que a gente. Isso é né? Gabriela, fala do livro em PDF, que ele foi lançado, você acabou de lançar ele em PDF também? A gente está atrasado, mas a gente vai ter um e-book, e a gente vai depois... E-book, não PDF, e-book. A gente vai ter um PDF também. A gente vai ter um e-book e que vai estar disponível em todos os marketplaces. Eu imprimi algumas cópias para quem puder, para quem quiser comprar e ter o livro, né? E depois, Dani, também a gente eu vou disponibilizar para a Fundação um PDF para que, quando vocês forem fazer uma ação em uma escola e quiser uma distribuição, vamos dizer, sem limite de exemplares, que a gente possa ter esse material. Eu espero que vocês façam bom uso, que vocês acessem muitas crianças, com muita, muita alegria, e é isso. Eu acho que vamos para frente. Muita gente, muito potencial, e é isso. Vamos com essa alegria. E eu queria falar, por último, e não menos importante, que Lama Gante foi, e é ainda, uma das pessoas mais criativas que eu conheci na minha vida. A criatividade dele, a capacidade dele de surpreender, né? Essa imagem foi muito bem escolhida, porque ele tinha essa energia, esse entusiasmo de criança, essa alegria e essa presença que a gente deve resgatar na vida, e deve, para mim, sempre lembrar dele como esse impulsionador. Para mim, ele sempre falava: do it! Vai lá e faz! Né? Do it! No problem, Zorra, entendeu? Vamos lá, vamos fazer mesmo, porque a gente é muito privilegiado, gente. Não só materialmente, mesmo quem tem pouco, mas assim,
ao privilégio que a gente tem de ter acesso a esses ensinamentos, essas palavras, essas ideias que realmente transformam a qualidade da vida, que a gente sabe que já transformou a nossa própria vida e que pode transformar ainda a qualidade da vida de muitas pessoas, independentemente até das condições materiais. A gente sabe que condições materiais são fundamentais, são a nossa base, mas não vamos subestimar as palavras e as ações sutis, né, e a transformação da nossa energia, como tanta gente, as pessoas deram um depoimento aí da paz, né, a nossa qualidade de ser tem grande poder, e juntos podemos. Muito, muito obrigada a todos. Muito obrigada, Daniel, muito obrigada, Lama Michel, muito obrigada, Lama Caroline, muito obrigada a todas as pessoas que apareceram no vídeo. Peço que continuem, só continuem. A gente ainda tem muito para fazer. Obrigada. Obrigada, Lama. Obrigado. Love you. Beijo. Bom, grato, Gabi, gratidão mesmo por tudo. E agora a gente vai estar com Lama Caroline. Lama Caroline, are you there? Hi, Daniel. Hello, everybody. Hi. Eu vou fazer a tradução da Lama Caroline, tradução consecutiva. Thanks, Lama Caroline, for being here. Foundation, you are part of it, you know, although not formally, but informally. So it's my pleasure, don't worry. Thanks for the presence. Okay. Luchazam popagyuta shipa tu chentem petrileanoda pegidrulo zampeze pace padela mehesha blasowade Oma Guru Vajradhara Suhumati Muni Shahasane Kama Uttabhadanye Sri Bhadra Vasamahanya Sawasiti Ho. Okay, hi everybody. Thanks for inviting me to this beautiful event celebrating Rinpoche's life and his work for the his work and your work for the culture of peace. Então, Lama Caroline dá bom dia, boa tarde a todos e todas. Agradece pelo convite e pela possibilidade de estar aqui celebrando a vida do Lama Gangchen, do seu trabalho de cultura de paz, não só o dele, como de todas as pessoas envolvidas. I'd like to congratulate Gabriella on her book. It looks really beautiful. Congratulations, yeah. Gabriela, parabéns pro teu livro, que está lindo. And also, it's very much in line with Rinpoche's thinking. Actually, Rinpoche had many projects for peace education for children. And now, actually, bit by bit, through blessing, through good auspiciousness, many of them are starting to be realized. So congratulations, and let's see all the rest of the books as well, yeah, please. That's the first one, yeah? So let's see all the other ones you were talking about. Então, Lama Caroline diz que esse livro está muito em consonância com o próprio pensamento do Lama Gangchen. Lama Gangchen sempre teve um cuidado especial com as crianças, com a educação das crianças, então esse é um momento muito auspicioso desse livro está sendo lançado, o lançamento desse livro, e Lama Caroline espera poder ver muitas outros livros, né, na continuação desse aqui. So, okay, me personally, I had a great good fortune to spend like 30 years working for Rinpoche, Gangchen Rinpoche. And I had the great fortune to travel around with him. So all the time when he was making all the culture of peace, I was there working for him. So I thought I'd share a few things about, how it was, really.
Então, Lama Caroline teve a grande fortuna de estar com Lama Gangchen por mais de 30 anos, e nesses 30 anos ela teve a oportunidade de viajar muito com Lama Gangchen por todo o mundo, em todas as partes do mundo, e em todos os lugares onde Lama Gangchen divulgou a própria cultura de paz. Então, ela pensou em compartilhar com a gente um pouco dessa experiência. So, I mean, of course, we know Rinpoche really, truly was a man of peace, yeah? And he tried in every way possible, like we saw the film, no, in Assisi and many, many other religious events, political events. Everywhere he could, he tried and put the seed of peace, no, in many, many different cultures around the world, yeah? Lama Gangchen, com certeza, era um homem de paz, como a gente pôde ver agora no vídeo, seja em Assis, ou seja, em tantas partes do mundo, em encontros religiosos, encontros políticos, enfim, todos os tipos de encontros, Lama Gangchen sempre procurava plantar a semente da paz. But I think for Rinpoche tried, you know, like many different ways socially and every possible way. But actually for Rinpoche, peace was personal, you know, it wasn't something external to yourself. It had to be something you lived yourself, you know? E Lama Gangchen tentou de diferentes maneiras levar, né, a mensagem, a semente de paz pelo mundo. E no caso de Lama Gangchen, isso sempre foi uma coisa, a paz e o desenvolvimento da paz como sendo algo pessoal de cada um. Yeah. So it wasn't like something like theoretical or something that somebody else should do or that we should change society. Of course, these things we know, yeah? But it was like we ourselves have to become peaceful people, and how are we going to do it, yeah? This was like the basis of how we're going to create a peace culture. Então, a base que Lama Gangchen colocou foi uma base na qual ele não estava falando de uma teoria, ele não estava falando da paz fora de nós, ou de algum outro lugar, ou a paz social, ou a paz política. Claro que isso também faz parte, mas Lama Gangchen, antes de mais nada, né, estava falando que nós, cada um, como indivíduo, deve procurar desenvolver a sua paz interior. And also Rinpoche was very clear that for him it didn't matter whether people follow Buddhism or not. What he wanted is that people took the ideas and used them to create a peace culture. So it didn't matter if you're religious, non-religious, whatever. Like, for example, in Gabriella's book, you know, and many other beautiful projects like this. The point is how are we going to live together in harmony, you know, love the others and take care of the environment. So that's what Rinpoche was interested in, you know. Então, Lama Gangchen, desde sempre, ele nunca pensou e nunca quis que as pessoas se tornassem budistas, apesar dele ser um mestre dentro da tradição do budismo, né? O grande ponto de Lama Gangchen era a cultura de paz, era trazer a cultura de paz para todas as pessoas, independente de onde elas eram, de que país elas eram, de que tipo de tradição religiosa, espiritual, ou nenhuma tradição elas fossem. Então, o grande ponto do Lama Gangchen era que as pessoas desenvolvessem a sua própria paz, pudessem viver em paz e em harmonia entre elas, né? E também ter paz no meio ambiente, ter um meio ambiente de paz. Isso também está conectado um pouco com o livro da Gabriela que a gente está lançando. So I think what Rinpoche's point of view is, and also of our foundation in Brazil that's doing such a beautiful work, is it's like there's many attempts to fix society, yeah, okay? Why they don't work is because we don't deal with the underlying psychological issues that cause them, yeah, okay? Sorry, Lama Caroline, I missed a part. You said there are different point of views? What I said is, okay, let's... okay, let me try again, yeah? There's many different ideas how to fix society, you know? All kinds of ideas we know, yeah? Okay, why finally they don't succeed is because they don't fix the underlying psychological
disagio, no? What's wrong inside our minds, yeah? And this is the job, that's what Lama Ganchen wanted to offer to modern society, and I think what our foundation in Brazil is doing very nicely, actually, yeah? Então, dentro da nossa sociedade, existem muitas maneiras, diferentes pontos de vista de se melhorar a sociedade, de ter mais harmonia ou coisas do tipo, mas muitas delas não funcionam porque não se trabalha o que está por detrás da própria sociedade, que é, né, o que não está funcionando. O Lama Ganchen trabalhava muito em cima disso, do que está, qual é o nosso, vamos dizer, a nossa dentro da sociedade, qual é a psicologia que está por trás. So the idea is that we need to work on ourselves, you know, and deal with the causes of violence in our own mind, yeah, in order to start to create a peace culture, yeah. So it's not something you need to do it; it's like we need to do it, yeah. Okay. Então, o ponto principal é que cada um deve trabalhar sobre si mesmo e trabalhar sobre a sua própria violência, a violência que está na sua mente, e não apontar o dedo para alguma coisa que está fora, outra pessoa, ou situações. Nós que temos que fazer. Like Rinpoche, for example, he never said you're bad to anybody. Yeah, you're bad, you're violent, you're negative. He always said everybody is very good and every culture is very beautiful. Yeah. Lama Ganchen nunca apontou o dedo para ninguém e diz: nossa, como você é mal, como você é ruim, como você está errado, etc. e tal. Ao contrário, Lama Ganchen sempre dizia: nossa, as pessoas são tão bonitas, são tão lindas, você é tão bonito, né? O seu povo, a sua cultura é tão maravilhosa. So Rinpoche used to say many times, we all heard him, our Brazilian culture is so beautiful, the sound of your voice, everything is so beautiful, but we just need a little more, he used to say, yeah? Então, Lama Ganchen, muitos de vocês escutaram ele falar, a cultura brasileira é tão bonita, o som da língua brasileira é tão bonita, as pessoas aqui são tão bonitas, vocês só precisam melhorar algumas coisinhas. And what we need to improve is, like, for example, when we look at each other, we need to look with peace and with empathy at each other, you know? Então, e quais são essas coisinhas que a gente precisa, de repente, melhorar, né? Então, melhorar, por exemplo, a maneira como a gente se olha, né? Então, se olhar é uma das... com um olhar mais empático, essa é uma das formas que a gente pode melhorar. And also the way we speak to each other needs to be softer and kinder, more peaceful. And he said, you know, and he said, if not, actually, the war is not outside in the, I don't know, in the favela or somewhere. The war is in your own house, between you and your partner, you and your children. This is where we need to take care first, you know, in our own actual experience, if we want to make a peace culture, yeah? E a outra maneira é a maneira como a gente fala, né? Falar com as pessoas de uma maneira mais tranquila, mais pacífica, mais amorosa, mais empática. A gente costumava dizer que a guerra não está fora de nós, não está em algum lugar, em algum país, aí a guerra, mas a guerra está dentro da nossa própria casa, da maneira como a gente conversa e fala, seja com a nossa família, companheiros, filhos e assim por diante. Então, a gente precisa cuidar da maneira como a gente fala. And as you all know, Rinpoche said many times, you know, like when we look like, I don't know what you call it in Portuguese, when you look like that at somebody, it's like worse than putting a gun to them, you know, like, or if we speak badly. So this is violence. He said, this is what we need to stop, yeah, okay? E Lama Ganchen, muitas vezes ele comentava, né, que uma maneira violenta, se você fala alguma coisa violenta, se você olha para alguém de maneira violenta, isso ainda pode ser muito mais violento que uma arma apontada para você. So how are we going to stop, like, looking badly at our friends, our family, all this kind of stuff? We're going to do it by working on ourselves, which is why these things like mindfulness,
meditation and so on is so valuable, yeah, okay? Então, como é que a gente vai parar de olhar com violência, de falar com violência, e olhar com violência? Como é que a gente vai transformar isso, né? Isso é através de um trabalho que a gente tem que fazer sobre si mesmo, né? Seja com mindfulness, que seria alguma coisa como atenção plena, né? Ter consciência das suas ações, e também através da meditação. And also, Rinpoche said many, many times, no, we need to open our small, selfish heart into the big, open heart of compassion, We need empathy towards other people, yeah? I mean, real empathy, not just to say, but truly, Like when we see somebody, we should feel, oh, so nice, like really, from the heart, Então, como Rinpoche, como Lama Gangchen falava o tempo inteiro, né, a gente precisa sair de uma mente egocêntrica, autocentrada, para uma mente mais aberta, maior, empática, amorosa, gentil, carinhosa, e quando a gente, de forma que quando a gente estiver com as pessoas, seja quem for, a gente olha com mais empatia, mas não é só uma empatia, vamos dizer, da boca para fora, mas é uma empatia realmente sincera, né, de poder estar com as pessoas e dizer, nossa, que bom, né, poder olhar e estar com as pessoas de verdade. Mm. And also we need to heal the emotional trauma that's within our subconscious, yeah? For example, if we had some fight, something uncomfortable in the past, we need to heal that within ourselves, because that's probably the basis of us being hostile towards other people, yeah, not being peaceful, yeah. So Rinpoche emphasized a lot. He used to call it healing our karma bomb, yeah, in our own mind, yeah. Healing our karma bomb. Yeah, we have many karma bombs inside our own mind. Yeah. If we don't take care, one day we tread on them, and, yeah. Então, nós também temos que cuidar. Lama Gangchen falava muito de que cada um tem que cuidar também do que ainda está por trás, do qual é a base que termina gerando essa própria maneira violenta de ser, né? Quais são as nossas variantes psicológicas aí que a gente precisa trabalhar, né? Porque Lama Gangchen falava, a gente tem que trabalhar a nossa bomba kármica, né? Porque se essa bomba kármica uma hora estoura, aí você estoura. Então, isso precisa também ser olhado, precisa ser cuidado. Anyway, so, okay, you might think, oh yeah, that's nice, that's a theory, but let me tell you something of my own experience, yeah, because I was following Rinpoche around as like he used to call me his Dharma secretary, so all his books on peace, he spoke and I wrote them down, so let me tell you how I felt when I was doing it, okay? Então, Lama Caroline gostaria de compartilhar agora um pouco com a gente da própria experiência dela. Lama Gangchen costumava chamá-la da secretária do Dharma. Foi Lama Caroline que escreveu junto com Lama Gangchen, né? Mas assim, com a inspiração e a instrução do Lama Gangchen, mas quem colocou as palavras, de quem foi escrevendo os livros que nós conhecemos do Lama Gangchen é a própria Lama Caroline, e ela gostaria agora de compartilhar como ela se sentiu durante todos esses anos com Lama Gangchen. I think with Rinpoche, we spent 2 years going around like Brazil, Chile, around Europe, Asia, the world, promoting peace culture, okay? Yeah, okay. And everywhere would give the talk about inner and world peace, and the basis that became later, like, for example, our foundation in Brazil and many, many other beautiful initiatives of peace, no? Então, durante muitos anos, Lama Caroline viajou com Lama Gangchen pelo mundo, e Lama Gangchen costumava dar, então, suas palestras sobre paz interna, e a partir disso, então, foram surgindo vários grupos e muito trabalho de cultura de paz, como, por exemplo, a Fundação Lama Gangchen para a Cultura de Paz. Yeah, and all this about, we need peace in all the different parts of society, for, I don't know, for the old people, for children, for prisoners, he said, we need to bring peace to the army, he said, to all the different groups in society, he wanted to bring the peace culture, yeah?
E Lama Gangchen costumava dizer que dentro dessas palestras, ensinamentos, que a gente precisava levar a cultura de paz para todos os diferentes aspectos da nossa sociedade, sejam crianças, sejam os adultos, sejam os idosos, prisioneiros, exército, enfim, onde quer que seja, a cultura de paz deveria estar presente. Okay, so we were somewhere, yeah. Rinpoche was giving his courses on peace culture, and we were staying in some friend house somewhere. One morning I woke up, yeah, and across my face looked like a cat had gone like, yeah, there were like red lines scratch all the way across my face with like, kind of like, looked like blood, you know, like kind of half healed, yeah. And everybody said, "Oh, what happened to your face?" I was like, "I don't." And then I saw in the mirror, you know. And you said you don't know. You didn't know what. I said I hadn't looked in the mirror. Then I'd looked in the mirror and I saw my face was like this, yeah, okay, like these three red lines across my face, yeah. Numa dessas viagens, Lama Caroline estava com Lama Gangchen e um dia de manhã ela acorda e as pessoas chegam para ela, que estavam junto, e falam: "Nossa, mas o que aconteceu com o teu rosto?" E o rosto dela tinha como grandes arranhões, né, como assim alguma coisa de gato, que fosse como, né, unhadas de gato pelo rosto inteiro. Ela nem sabia o que tinha, não sabia o que tinha acontecido e estava tudo assim, esse arranhão com tipo traços de sangue assim. Okay, then I looked in the mirror, then I thought, oh, actually I do know what this is. This is from when I was 9 years old, you know. Então, Lama Caroline não tinha olhado ainda, aí ela se olha no espelho e de repente ela fala, que ela lembra do que era esses arranhões que ela estava no rosto, que era de quando ela tinha 9 anos de idade. So when I was a kid, yeah, at school, you know, I was always kind of I'd always got the top mark in the class, yeah. So some of the other kids didn't like me, yeah. So one day, a group of them, they came and they beat me up, you know. One of the boys went and cut my face like that, you know, when I was just a little kid, you know. Então, Lama Caroline, quando ela era criança, na escola, ela sempre ia muito bem na escola, tirava as melhores notas, e muitas crianças não gostavam dela por causa disso. E um belo dia, um grupo de crianças veio em volta dela e um dos meninos arranhou ela exatamente no rosto, nesse lugar. Okay, so obviously I was a little bit upset, let's say. So what did I do? I took up karate, yeah? Naquela época, that time when you were a child. Yeah, I was a child, yeah. Then I thought they're not going to do that to me again. So then I start to learn karate, you know, like, you know. Então, Lama Caroline não gostou nada daquilo e ela falou, bom, então para eu poder me proteger, vou aprender karatê. So then, you know, I learned and actually become quite good at it. And actually I stopped one day when in a karate competition when I, let's say I accidentally hurt somebody a lot, yeah, when I was a kid, no? Then I realized this is really violent and I said, I'm not going to do this. I quit. When I understood that really karate was really violent, I thought, I quit. I will never do this again. I don't want to hurt anybody. Yeah? Então ela aprendeu karatê, aprendeu muito bem, lutava karatê e numa dessas competições ela machucou, sem querer, dentro de uma luta, ela machucou alguém meio feio, né? Aí ela percebeu e entendeu que o karatê era uma luta violenta e ela parou imediatamente de lutar karatê. So, okay, so when I woke up and I found this, what had happened to me is, of course, I thought this is healed, like, I don't know, like 30 years before, 20 years before, yeah? But the wound was still inside of my mind, you know? What Rinpoche says, completely true, you know? Maybe the body heals, but your mind is not healed, yeah? You get some trauma from like, yeah? And unless we resolve, it's there all the time, and it's influencing our behavior, and we become more aggressive, you know? So that's, you know, from there is coming the problem, no? Yeah, we ourselves, unless we heal what's in our own mind, we're violent, no? So Rinpoche said we need to heal these wounds within our own mind. He called it like, karma bomb, yeah? We need to diffuse the karma bomb in our own mind and become peaceful in our own heart. Then peace culture can be, no? Yeah? Então, Lama Caroline diz que esse evento na escola deve ter acontecido 20, 30 anos antes dela, né, daquele momento onde ela viu onde ela apareceu de novo com isso no rosto,
E, na verdade, fisicamente, ela curou, né? Naquela vez, quando ela era criança, claro que aquilo lá curou, porém, a ferida ainda estava na mente dela. E isso se manifestou de novo naquela vez que ela estava viajando com o Lama Gangchen. Então, a gente realmente tem muitos traumas que a gente guarda, né? São marcas que estão na nossa mente, e essas marcas e esses traumas, né, são feridas que acabam fazendo que o nosso comportamento seja um comportamento, muitas vezes, de violência. Então, o que nós precisamos entender é que a gente precisa curar essas feridas, né? Mas num nível bem mais profundo, na própria mente, feridas que estão na mente. Então, na medida que a gente conseguir... Yes, tell me, say. No, please. Não, é assim, na medida que a gente consegue curar essas feridas internamente, aí o nosso comportamento, nossa maneira de estar no mundo, automaticamente vai ser mais amorosa, mais pacífica. So, then of course I told Rinpoche, and he just laughed and said, "Oh, very good, you know." E ela, claro, que depois que o Lama Gangchen falou isso para ela aquela vez, ela falou, ela riu e falou, legal, Lama, muito bom. And it's true, actually, at that point, I did feel like something changed within my mind. It became more peaceful, you know, really, yeah? E, na verdade, aquilo lá foi uma chave para ela, porque ela viu que alguma coisa, depois desse toque que o Lama Gangchen deu para ela, alguma coisa mudou de fato na mente dela. So, of course, it's better if we, like what the foundation is doing in Brazil, for example, very important to share the ideas of peace with children so they don't develop these kind of wounds in their minds, no? E uma das, quer dizer, o que o trabalho que a Fundação está fazendo no Brasil, ele é muito importante porque o que a Fundação está compartilhando é esse treinamento de paz, né, de forma que as crianças tenham menos feridas na própria mente. They grow up more healthy, no? E que possam e que cresçam, né, e que dessa forma possam crescer com mais saúde. But also we adults, yeah, we need to take care of to heal. Rinpoche called it self-healing. We need to heal the damage in our own minds so that we then become good role models for the next generation. Because sorry, we're not, yeah. How can children grow up healthy if they see the way that our generation behaves, no? E principalmente para nós, adultos, né, é muito importante que a gente cure essas feridas e os estragos que foram feitos no decorrer da nossa vida, na nossa própria mente, né, para que a gente possa, na verdade, ser bons exemplos para as futuras gerações. Então, como é que a gente quer que as gerações que estão chegando aí sejam gerações mais pacíficas, mais amorosas, etc., se a gente mesmo não consegue dar o exemplo? So another thing that Rinpoche used to say a lot is we always need to give hope, you know, to other, you know. Uma outra coisa que Lama Gangchen dizia muito é que nós devemos trazer e dar esperança para as pessoas. You know, peace is possible. We see, you know, for example, I spent many years with Rinpoche, and also sometimes it didn't always have the most easy situation, but it never react with anger or frustration. It was always peaceful, you know. He always, you know, okay, maybe sometimes said, "I'm going to sleep." That's what he used to say, you know, like, "Good night, I'm going to sleep," you know, like never show any like this kind of, you know. And he was really showing us that peace is possible, yeah. Because if we don't have a model, how can we believe it, you know? Então, Lama Gangchen, ele realmente nos mostrou que a paz é realmente possível. Não é que Lama Gangchen tivesse sempre as situações mais tranquilas, relaxadas e pacíficas à volta dele, né? Ele mesmo passou por muitas dificuldades, mas ele nunca perdeu essa paz interna. Ele estava sempre num equilíbrio interno real, né? E como o Lama Caroline fala, o máximo que ele falava, bom, agora eu vou dormir. Aí ele descansava. Yeah. So he used to say when people got angry, what they should do is go to sleep, yeah, not project it onto other people, yeah.
E ele costumava dar uma dica para as pessoas que estavam com raiva, bravas, ele falava, vai dormir, e assim você não projeta a tua raiva em alguma outra pessoa. Yeah, so anyway, so Rinpoche, of course, he was the most fantastic, wonderful, peaceful, incredible person. But Rinpoche has left to all of us the possibility to do the same, you know. He did, I mean, he wasn't doing anything that none of us can't do, you know. He just, okay, he practiced it and we didn't, yeah. But he showed us exactly what to do, you know. It's not like he hid one secret part, you know, some secret mantra. No. He just gave everything to each and every one of us, yeah. So now let's say for each and every one of us who like to promote a peace culture, this is our, let's say, our job, our responsibility to integrate that into our lives, yeah? E Lama Gangchen, na verdade, ele nos deixou realmente um legado que todos nós temos a capacidade de desenvolver, né? Ele não deixou nada para nós, ou não nos trouxe nada, o legado dele não é nada que seja alguma coisa secreta, que ninguém pode fazer, ou só alguns poucos podem realizar. Ele realmente nos mostrou exatamente como a gente pode realizar essa paz, né? Então, o que Lama Gangchen nos passou foi como integrar a cultura de paz nas nossas próprias vidas, né? E ele foi em si exemplo dessa paz, dessa cultura de paz. Okay, I'll tell. Actually, you know, of course, in Buddhism, you know, we have all kinds of incredible, beautiful explanations. But Rinpoche used to say everything in a very easy way, yeah, like almost like a soundbite. Because he said, why? Because then people can relate to their own lives, and then they get something, you know. Uhum. Então, Lama Gangchen, sim, se você pensa em Lama Gangchen como mestre budista, e ele falava assim, dentro do budismo nós temos explicações incríveis e coisas incríveis para o próprio desenvolvimento da paz interior, mas ele dizia, o que eu estou fazendo aqui é trazendo para vocês as ferramentas para vocês poderem colocar em prática, independente se a pessoa, do que tipo de pessoa é, de onde vem, qual é a sua base cultural, etc. Okay, so first, well, I'm sure you say lots of things, no, but first, no problem soha, yeah? So, okay, we're tired, we're stressed, we're in pain, things are not going well. Rinpoche used to say, repeat, no problem soha, yeah? Então, a primeira delas, uma das primeiras máximas era, não tem problema soha, né? Então, tipo, dizendo, bom, realmente o problema não está aí. No, he said you have to repeat this. We have to repeat this like a mantra. E ele falou, nós temos que repetir isso. Sem problema, soha. Then the big problem becomes a small one and disappears, yeah? E aí ele falava, um problema grande vai se tornar um problema pequeno e o problema pequeno vai desaparecer. Okay, second, let's say, soundbite of Rinpoche is we need to throw our problems in the space garbage bin, yeah? E a segunda máxima de Lama Gangchen era que a gente deveria colocar os nossos problemas num lixo no espaço. Quer dizer, numa caixinha de lixo que fica no espaço. And then press the recycle button and it disappears, yeah? E aí a gente aperta o botão de reciclagem e o problema desaparece. Because we don't have any space, no? Because we're so full of ourselves and our own preoccupation, we have no space, yeah? Rinpoche, I asked Rinpoche many times, how can you support all this and not get tired, angry or stressed? And he said, because I have a lot of patience, because I have a lot of inner space. So he said everybody should throw their problem in the space recycling system, yeah? Então, e por que isso acontece? Por que a gente está com problemas e fica preso nos problemas, nas dificuldades? Porque a gente não tem, na verdade, espaço interior, né? Lama Gangchen, a Lama Caroline perguntou uma vez para Lama Gangchen, mas Lama Gangchen, como é que você aguenta tudo que você passa, todas as dificuldades, tantos problemas que chegam até você, etc. e tal, né? E ele dizia, não, eu não fico cansado porque eu tenho espaço interno. E com esse espaço interno, ele dizia que
eu também tenho paciência. Eu tenho uma paciência que vem desse grande espaço interno que eu tenho. Okay. Third thing for making peace in our families. It's okay, we're with our husband, our wife, our girlfriend, our boyfriend, whatever, yeah? And you just say, yes, dear, Soha. Então, a outra máxima de Lama Gante em relação a nossas famílias era o seguinte mantra, né? Família no sentido de esposo, esposa, companheiros, filhos, pais, etc. Família, sabemos, né? Então, para que as coisas andem bem na família, qual que é o mantra? Sim, querido, sim, querida, Soha. Sim, querido ou sim, querida, Soha. So if we, how do you say, like Lojong, no? We give the victory to the others, all the problem is solved and no need to fight, yeah? Então, como diz no ensinamento, a gente dá a vitória para os outros, e aí as brigas ou qualquer coisa já estão solucionadas, elas nem aparecem. Anyway, so Rinpoche was incredible, no? But he really embodied peace, yeah? And he said, and a lot of his teaching was, I mean, we who had the fortune to be with him, is how can we be peaceful every moment of daily life, yeah? He was showing us what to do, yeah? Então, realmente, Lama Gante foi essa, vamos dizer, a personificação da paz. E em cada ação que ele tinha, em cada momento, ele sempre fazia, né, através disso que era a própria paz. So, if we start to embody peace, then we can really build a peace culture. Why? Because then people look at us, like, for example, our foundation in Brazil and many other friends, I think, oh, this is possible, why not, yeah? Then it's like, really, we're opening the possibility for peace, yeah? Então, a fundação, as pessoas da fundação, se a gente vai treinando isso, a gente está abrindo o campo da paz, outras pessoas também percebem isso, são contagiadas por isso, dessa forma a gente cria, na verdade, como uma massa crítica de pessoas onde a cultura de paz vai se espalhando e ela é possível. Yeah. So anyway, Rinpoche really believed that peace was possible, and even, okay, the world is difficult, but no problem, Soha, we can start to be part of the wave of people creating a peace culture, why not, Então, Lama Gante realmente acreditava que a paz era possível, que a paz é possível, né? E a partir daí, sim, as pessoas podem cultivar a própria paz interna, para assim a gente poder criar e ter uma cultura de paz, uma sociedade de paz. Okay, so just to conclude, yeah. Also, another very important thing is that Rinpoche was interested in peace for everybody, regardless of race, gender, politics, yeah. So we need to always follow Rinpoche's point of view, and Rinpoche believed very, very much that we need to create dialogue between people, So this idea that I'm wrong, you're right, this isn't not going to work, yeah, if we're going to create, at least we need to be open to the possibility of a peaceful and friendly dialogue with people, yeah? Então, Lama Gante também não só acreditava, como ele entendia que a paz é para todos, independente de cultura, de país, de gênero, de nível social, enfim, seja política, religiosa, espiritual. Lama Gante, ele não só acreditava, como ele realmente ele fazia isso, de fato, acontecer, né? Então, não tinha diferença entre pessoas para ele, e é isso que, então, a gente deve seguir, é isso que a gente deve, na verdade, promover, para que haja, de fato, um diálogo, né? Para que haja, de fato, um diálogo aberto entre todas as pessoas, entre todos os seres, né? Onde não haja esse tipo de visão, eu estou certo, você está errado, e coisas do tipo. Então, que a gente realmente cultive esse diálogo aberto e pacífico entre todos.
Anyway, so to conclude, I appreciate very much, truly, the work of all of you and the Brazil Foundation. And as Rinpoche said, you're all stars in the Wisdom Planetarium, you know. So please continue with your beautiful work. You know, let's do together, you know, all of us, all our Rinpoche follower. Let's try and continue to work for a culture of peace, you know. So thank you ever so much, you know. I know all the beautiful things you've done over the years in Brazil, but still we need more, no? Need to continue. So thank you ever so much for all your wonderful effort and work, you know. And please continue. Thank you. Yeah? Então, Lama Caroline, para concluir, ela quer dizer que ela realmente aprecia muito todo o trabalho que está sendo feito pela Fundação no Brasil em todos esses anos. Ela fala que Lama Gantchen dizia que somos todos estrelas, né, no planetário de sabedoria, e ela pede, então, que a gente continue com esse trabalho. Continue to shine. To continue to shine, that's right. Que a gente continue a brilhar no planetário de sabedoria, que a gente continue o nosso trabalho é muito bonito. Ela sabe, ela acompanha o que a gente faz, e ela diz, precisamos fazer ainda mais, então, por favor, continuem esse lindo trabalho. Anyway, so love you all very much, yeah? And thank you for everything, yeah? And let's continue together, as Gabriela said, juntos podemos forever, okay? Lama Caroline diz, ela ama todos nós, vamos continuar juntos, o trabalho, como disse a Gabriela, juntos podemos, ela agradece a todos. Lama Caroline, we thank you so much, beautiful speech, really, from your heart, sharing, thanks a lot, really. Love you. Thank you. Well, it's thanks to Rinpoche, no? And what he did was 100%, 200% true, that's why. So now we need to continue with it, yeah? Thank you. Yeah? Lama Caroline diz que sim, tudo isso que nós estamos vivendo nesse exato momento, nesse nosso encontro, é graças ao legado e às bênçãos do Lama Gantchen. Então, nós ainda temos muito pela frente e trabalhar ainda mais tudo que já foi feito. Obrigado, Lama. Bye. See you all soon, I hope, in person, as soon as possible, yeah? Nos vemos logo, espero pessoalmente. Então, mais uma vez, gratidão, Lama Caroline. Realmente, linda a sua mensagem. E agora a gente gostaria, então, de chamar Lama Michel. Por favor, queria agradecer muito a presença do Lama Michel. E Lama Michel, para quem não sabe, é o presidente da Fundação Lama Gantchen para a Cultura de Paz. Então, Lama, grato pela presença. Uma alegria. Caio, eu acho que você pode me tirar agora. Bom dia. Dochoya sambo pagyo trashe pa tuche tempe chinle yarngoda pegye drolor tampe zepar chen pande lame shabla solvade Omo a guru vajradara sumatimo nishasane karma Uta varda nishri barra varsa manya sarva siddhi hum Om Guru Vajradara Sumatimo Nishasane Karma Uta Varda Nishri Barra Varsa Manya Sarva Siddhi hum Om Guru Vajradara Sumatimo Nishasane Karma Uta Varda Nishri Barra Varsa Manya Sarva Siddhi hum Pakyuke Kudan Dagi Lo Pakyuke Sundan Dagi Nga Pakyuke Tudan Dagi Ye Ten Yerme Chiktu Chinge Lo Makyuke Kudan Dagi Lo Makyuke Sundan Dagi Nga Makyuke Tudan Dagi Ye Ten Yerme Chiktu Chinge Lo Om
Muni Muni Maha Muni Shakya Muni Soha. Antes de tudo, eu gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade da gente estar juntos aqui e agradecer a Fundação e o trabalho de todos que faz com que esse momento seja possível e todo o trabalho que é feito durante todo o ano, né? Então, agradecer também a Lama Caroline pelas suas lindas palavras. E Lama Caroline nos trouxe com muita clareza as palavras do Rinpoche, a memória de Lama Gangchen Rinpoche, sobre a importância que existe a paz na nossa vida. Existe uma diferença importante entre saber, compreender e realizar. Quando falamos sobre cultura, cultura está conectada diretamente com o aspecto do realizar, não é tanto conectado com o aspecto do saber conceitualmente, mas muito mais conectado com um conhecimento, características da nossa vida que estão presentes na nossa vida, mesmo que a gente não saiba. Na verdade, a cultura, ela vem da forma de viver, da forma de comunicar, da forma de comer, da forma de interagir um com os outros no nosso dia a dia. E a cultura, ao mesmo tempo, ela permeia cada aspecto da nossa vida. Desde a nossa própria identidade, até as coisas mais simples do dia a dia, como o simples fato de como a gente come, ou como a gente conversa, e todo o resto uns com os outros, né? E a nossa cultura, ela não deixa de ser o fruto das experiências, das decisões, dos estados emocionais, das escolhas nossas e de todos aqueles que vieram antes de nós e aqueles que vivem junto conosco nesse momento na nossa sociedade também. Então, quando nós falamos que nós vivemos em uma cultura violenta, ou quando a gente fala, porque na nossa cultura isso ou aquilo, é um pouco como a gente está dirigindo no trânsito e reclama que tem trânsito. Quando o trânsito é feito por carros e eu sou um deles. Então, se eu estou dirigindo no trânsito e eu reclamo que tem trânsito, como se eu fosse uma vítima do trânsito, quando, na verdade, eu sou um dos criadores do trânsito, se eu estou naquele momento dirigindo lá. Da mesma maneira, quando a gente fala sobre a cultura na qual a gente vive, a gente não é uma vítima da cultura. Nós fazemos parte dela. Alguém poderia me dizer, sim, porém, eu não escolhi de nascer num certo contexto, etc. Ninguém escolheu de nascer no contexto onde nasceu. Porém, a cultura não é algo que nasceu de uma forma autônoma, mas ela foi sendo criada e desenvolvida no decorrer das décadas e dos séculos, geração após geração. E nós estamos, no momento presente, construindo a nossa própria cultura e aquela que vai continuar para as próximas gerações. Nós fazemos parte desta construção da cultura na qual nós vivemos e a cultura na qual os outros que vão vir depois de nós, ou as crianças de hoje, vão viver. Então, quando Rinpoche nos lembrava da importância de uma cultura de paz, no final das contas, acabava se resumindo-se naquela frase tão conhecida que ele nos disse tantas vezes, que a paz interior é o fundamento mais sólido para a paz mundial. E lembrando-nos sempre de utilizar os nossos 5 sentidos de uma forma positiva, de uma forma virtuosa, etc. É um pouco parecido com o conceito que é dado dentro do contexto budista
no qual se fala sobre os ensinamentos de Buda e a importância que os ensinamentos se mantenham em vida, e fala-se sobre 2 níveis dos ensinamentos de Buda. Um nível genérico e um nível interior individual. E a melhor maneira que existe para que a gente possa manter os ensinamentos de Buda vivos é a gente colocar eles em prática na nossa própria vida. Então, se a gente para observar, eu tenho certeza que cada um de nós, a gente vai encontrar muitas e muitas coisas onde apontar o dedo. E onde dizer, porque olha, aqui tem violência, a comunicação disso não é legal, o sistema político não é bom, a gente tem muitos problemas sociais, e a gente pode depois ainda sair reclamando de como que no trabalho a gente tem que lidar com as situações, como que o nosso chefe faz, como que outra pessoa no trabalho age. A gente pode reclamar do comportamento dos nossos pais, familiares, amigos, etc. Porém, apontar o dedo para o problema acaba sendo uma parte muito, muito pequena da solução. A solução, ela se ocorre principalmente colocando energia, investindo energia no antídoto. E nesse caso, a cultura de paz é algo que deve ser construído no nosso dia a dia, dentro de nós e na nossa relação com os outros. Isso é fundamental, né? Como Mahatma Gandhi havia dito, ou melhor, que se atribui a ele, né? A frase na qual se dizia: seja a transformação que você quer ver no mundo. Então nós temos que nos tornar aquilo que nós queremos que o mundo seja. Porque acaba sendo fácil, de uma certa maneira, a gente reclamar do mundo, a gente fala não, porque isso não está bem, ou como as coisas deveriam ser de uma forma um pouco idealizada, etc. E o Rinpoche nos lembrou de milhares de formas diferentes, a importância do nosso comportamento pacífico, etc. Mas a gente tem que ter a coragem e a força de se olhar nos olhos, se olhar no espelho e falar, como é o meu comportamento? Não é necessário apontar o dedo ao outro, mesmo porque eu posso apontar o dedo quanto eu quiser, eu não vou mudar o outro. Mas no momento no qual eu consigo mudar o meu comportamento, no momento no qual eu consigo ter uma consciência sobre a minha forma de ser e de agir, de interagir, eu posso ter uma forma pacífica, respeitosa, humilde, generosa, com altruísta, com amor, com respeito, com gratidão, com estabilidade, etc. Quanto mais eu puder ter uma vida coerente diante disso, maior vai ser ok. Pelo jeito, voltamos. Então, quanto mais a nossa presença no nosso dia a dia for coerente, for uma atitude de amor, de respeito, de gratidão, etc., maior é a nossa contribuição para a cultura de paz. Porque o problema no qual nós nos encontramos na nossa sociedade não é a falta de entendimento da importância da cultura de paz. Em certos casos, sim. Em muitos casos, sim, na verdade. Mas o que o mundo mais precisa hoje não é tanto de conhecimento sobre a paz, mas é de seres, de pessoas que sejam um exemplo de paz. No nosso dia a dia, na nossa forma de interagir, de pensar, de escolher. Isso é o mais importante de tudo. Porque se a gente se definir, como eu posso dizer,
né? Alguém que está aí que a gente, né? Estamos aí pela cultura de paz, queremos tudo pela paz e assim por diante, que é maravilhoso. Porém, a gente não aplica isso no nosso dia a dia, na nossa forma de ser e de agir. A nossa contribuição é bastante limitada. Nossa contribuição se torna muito maior do momento no qual a gente aplica na nossa própria vida esses valores. E é por essa razão que, por exemplo, as técnicas de meditação são tão importantes. Porque nós somos feitos de hábitos, de condicionamentos. E a primeira coisa que a gente deve conseguir é tomar as rédeas da nossa própria vida, na nossa mente, nas nossas mãos. Enquanto a gente não tiver as rédeas nas nossas mãos, da nossa mente, da nossa vida, a gente vai continuar constantemente reagindo diante das situações. E diante das reações, o que a gente vai acabar fazendo vai ser, a gente vai continuar sempre a viver de acordo com os condicionamentos já existentes, né? Então, o que acontece com isso é o fato da gente poder efetivamente primeiro parar, respirar, tomar consciência do nosso próprio corpo, da nossa própria mente, do momento presente, e poder gradualmente se direcionar, poder gradualmente direcionar as nossas ações, as nossas escolhas, e entre elas se torna extremamente importante a gente reconhecer quais são os nossos condicionamentos, os nossos hábitos no nosso dia a dia que acabam sendo violentos, né? Existem várias formas de violência. Existe a violência direta, indireta e assim por diante. Porém, no momento no qual nós conseguimos ver isso no nosso próprio dia a dia e aplicar, a gente vai ver que, na verdade, são condicionamentos. E pelo mais que a gente tente, muitas vezes a gente não vai conseguir se opor e fazer com que esses condicionamentos acabem. Então, eu gostaria de concluir compartilhando com vocês alguns passos que eu acredito que são efetivamente úteis e importantes. A primeira coisa, a primeira parte do caminho, que a gente poderia aplicar também na cultura de paz, como o Rinpoche nos transmitiu, é baseado na visão. A visão é compreender a importância da cultura de paz, ter uma visão conceitual também sobre o que é paz, o que é violento, como isso se aplica no nosso dia a dia, qual é o melhor tipo de comportamento, etc. É uma parte ainda conceitual. Porém, ela não deixa de ser importante. Então, nisso entra a parte do estudo, da educação, da comunicação, etc. Uma segunda parte é chamada de conduta. E na conduta é onde a gente vai trazer para o nosso dia a dia, da melhor maneira possível, esse conhecimento, essa capacidade de aplicar a cultura de paz no nosso dia a dia. Lembrando-nos que qualquer religião, do meu ponto de vista, é uma das formas de cultivar a cultura de paz. Mas a cultura de paz vai além da religião, da fé religiosa em si. Porém, é algo muito importante para que cada um de nós possa se autorresponsabilizar. Então, do momento no qual a gente tem essa consciência, a gente vai tentando aplicar no nosso dia a dia. Vão ter situações no qual a gente vai conseguir, situações nas quais a gente não vai conseguir. E é nesse contexto que a gente vai criar o que são chamados dos compromissos. Então, eu vou reconhecer quais são as atitudes físicas, verbais, mentais, etc., que me fazem bem, a mim e aos outros, que são a favor dessa cultura de paz, e eu vou colocar um esforço e um compromisso de construí-las, de cultivá-las. E eu vou reconhecer quais são as atitudes físicas, verbais, mentais que fazem mal, a mim e aos outros, que vão contra a cultura de paz, e diante disso eu vou me comprometer de não nutri-las e não cultivá-las e não segui-las. E no terceiro ponto é onde a gente entra na parte que é chamada da meditação, que é onde a gente vai ter que nos familiarizar com esse estado de paz. E nesse processo existem, de novo, algumas fases que a gente pode seguir.
A primeira fase é a gente poder ter consciência. Porque, como se diz, tem um verso em tibetano que a tradução dele diz: a doença deve ser conhecida, as causas da doença devem ser abandonadas, a medicina, o caminho de cura, a medicina deve ser tomada, o caminho de cura deve ser seguido, e o estado de saúde deve ser atingido. Então, uma coisa é a gente reconhecer, ter consciência, esses comportamentos não me fazem bem. É como reconhecer a doença. Isso não é uma coisa boa. Isso é algo que eu preciso eliminar. A gente deve gerar esta consciência em nós mesmos. Uma vez que nós tenhamos gerado a consciência, a gente começa a ver e observar essas atitudes em nós mesmos. Então, a gente vai reconhecer quando a gente reage com agressividade, quando a gente acaba se vitimizando diante do mundo e justificando a nossa agressividade. A gente vai ver nosso extremo egoísmo, essa obsessão pela autogratificação, a nossa incapacidade de ver e acolher o outro, vai ver a nossa própria avareza, né? A nossa otusidade mental, etc, etc. Uma vez que a gente reconhece isso, o passo sucessivo é aquele que conseguir não seguir, não nutrir esses condicionamentos. Então, quando eu vejo que está surgindo dentro de mim uma atitude que vai contra o meu objetivo de cultura de paz, eu não vou bloquear e não vou seguir. Porque quando eu tento bloquear, eu acabo, como se diz, nutrindo, dando energia, mas e quando eu sigo, eu vou acabar nutrindo ainda mais. Então, o importante é não bloquear, mas ao mesmo tempo não seguir. A gente segue um condicionamento quando a gente acaba agindo fisicamente através dele, quando a gente toma decisões através dele, quando a gente verbaliza ele e quando a gente entra num diálogo interior através dele, com ele. Então a gente começa não porque isso, porque aquilo, mas como, e a gente começa a entrar nesse diálogo interior. Cada vez que a gente faz uma dessas três coisas, a gente vai estar nutrindo cada vez mais aquele nosso condicionamento. Então, um dos passos importantes para construir a cultura de paz dentro de nós é a gente não seguir, não nutrir os condicionamentos negativos, violentos que a gente tem. Mas o primeiro passo é consciência, o segundo passo é não bloquear e não seguir, o terceiro passo é dar continuidade ao segundo. Porque muitas vezes a gente consegue não bloquear, não segue, mas tem uma hora que de repente a gente não consegue mais e quando viu, foi. Então o terceiro passo é não bloquear e não seguir até que aquela atitude, aquele momento passe. E depois a gente vai num outro momento, então, cultivar o oposto. Cultivar a gratidão, o respeito, uma atitude pacífica. E lembrando que pacífico, paz, não quer dizer necessariamente uma atitude, como se diz em português, indiferente, uma atitude de não ação. A pacífico é não entrar e não nutrir o conflito. Eu posso lidar com o conflito, mas eu não vou nutrir o conflito. Eu posso ter que me opor a algo que não é bom, mas eu não vou nutrir o conflito, o sofrimento e assim por diante, e a violência, ok? Então, em poucos minutos, a essência principalmente do que eu queria trazer é que o Rinpoche nos mostrou várias vezes a importância de nós irmos além da religião em si. Não ficarmos apegados à religião, mas sim ficarmos apegados a um estado de amor, de respeito, de gratidão, de sabedoria e assim por diante, no qual o budismo, entre outras religiões, é um dos métodos válidos para isso. Mas o nosso objetivo não é viver em um mundo budista, mas sim viver em um mundo onde exista mais amor, mais respeito, mais sabedoria, mais equanimidade, mais gratidão, mais harmonia e assim por diante.
ou seja, uma cultura de paz. Né? Onde a gente possa efetivamente se ver uns aos outros, se respeitar uns aos outros, onde a tua felicidade seja tão importante para mim quanto a minha, e a minha felicidade seja tão importante para você quanto a sua. Né? E se a gente tivesse essa base, o resto já se resolve. Porém, a gente tem que começar cultivando isso dentro de cada um de nós, dentro do nosso próprio dia a dia. Isso eu acho que é um dos aspectos mais importantes e fundamentais. Ok? E, de novo, Rinpoche nos lembrou disso muitas vezes, e a maior homenagem que a gente pode fazer a ele é a gente colocar em prática no nosso dia a dia. A maior homenagem, ela é interna, é um estado quando a gente consegue superar a nossa arrogância, a nossa inveja, a gente consegue agir com mais amor, com mais carinho, respeito, quando a gente consegue superar os nossos condicionamentos negativos. Essa é a maior homenagem que a gente pode fazer efetivamente ao nosso Guru Lama Gangchen Rinpoche. Okay? E ao mesmo tempo o trabalho que a Fundação faz no Brasil é um trabalho importante, que é poder compartilhar o Dharma, indo além da forma do budismo em si. Que não é proselitismo de levar o budismo, mas é levar instrumentos que nos ajudam a estar melhor com a gente mesmo, em maior harmonia com os outros, para poder construir uma cultura de paz. Né? A cultura de paz não deixa de ser uma utopia. Uma utopia no ponto de vista que uma verdadeira cultura de paz, ela vai ser possível no momento no qual a grande maioria dos seres que viverem naquele contexto, viverem em um estado de paz interior. E quando a gente estuda na filosofia budista, no final de todos os debates no monastério de Seramé, tem um pequeno verso de bom auspício que diz: Semchena sangin empe kyabe chir, kyabata debe chir. Quer dizer, se é um ser senciente, pode atingir a iluminação? Sim, pode. Então, o que quer dizer que se a gente pega cada ser individualmente, não existe nenhum ser vivo, nenhum ser humano ou animal que não tenha a capacidade e o potencial de atingir um estado profundo de paz. Se seguir um caminho correto, colocar esforço numa correta direção. Ok? Porém, se a gente pergunta, mas quando vai ser o dia que todos os seres vão ter atingido a paz? Eu já não sei. Mas não existe nenhum ser que se a gente chegar e apontar o dedo e falar, este ser pode? Não, esse não pode. Isso não existe. A gente pode olhar para alguém e falar, esse ser pode? Pode, vai demorar, mas pode. Lembrando que demorar não é uma questão do tempo do relógio. É da quantidade de energia colocada. Né? Eu não vou abrir esse assunto agora sobre a definição de tempo, mas pouco tempo atrás, eu li uma definição que eu gostei muito, que dizia que o tempo é a unidade de medida da mudança. E que não existe um tempo absoluto, mas apenas o tempo relativo de cada um. E o que determina se passa mais tempo ou se passa menos tempo, é se tem mais interação ou menos interação. Então, quanto tempo demora para criar uma cultura de paz? Minha pergunta é, quanta energia é colocada nisso? Quantas vezes no nosso dia a dia a gente para pensar nisso? Quanta importância a gente dá à cultura de paz no nosso dia a dia? Não com uma militância do ponto de vista que temos que mudar a sociedade, as pessoas estão erradas, o mundo está errado, temos que mudar todos. Eu, na minha vida, quanto eu dou importância para mudar a minha forma de agir? E se eu viver de acordo com a cultura de paz, se eu viver em paz comigo e com os outros, naturalmente, querendo ou não querendo, eu vou estar influenciando os outros a isso. As pessoas que mais trouxeram influência positiva para o mundo não foram pessoas que ensinaram muito, foram pessoas que foram o exemplo daquilo que elas transmitiam. E é isso que nós devemos fazer, cada um no nosso pequeno.
E alguém talvez poderia dizer, mas eu só sou aqui um pequeno ser insignificante, o Rinpoche, os seres sagrados, ou quem quer que seja. Porém, o Rinpoche acreditava no potencial de cada um de nós. Por que nós não devemos acreditar? É claro que nada é imediato, mas pequenos passos todos nós podemos fazer. A única coisa é que a gente tem que sair da zona de conforto. Tem que ter a coragem de ir além da nossa zona de conforto e falar, eu vou agir de acordo com aquilo que traz maior benefício e é mais correto, em vez de escolher aquilo que é mais prazeroso ou mais fácil. Porque a paz não é algo que a gente consegue de uma forma fácil. A paz se obtém colocando muita energia na direção oposta dos nossos próprios condicionamentos. É algo que deve ser construído. Nós temos muito mais condicionamentos para sair brigando e discutindo do que condicionamentos para estar em harmonia. Uma vez um mestre disse, quando você estiver sozinho, se você se sentir com ansiedade mal, quer dizer que você não está em boa companhia. E para nós é muito mais fácil reagir com agressividade, com tensão, com conflito. A gente não precisa colocar esforço nisso. Ao contrário, para que a gente possa viver com paz, a gente precisa colocar esforço, porque a gente não está acostumado. Não é o nosso condicionamento. Mas isso requer uma coragem, que não é uma coragem de ir contra o mundo ou contra o sistema. É uma coragem de se opor aos nossos próprios condicionamentos, colocando energia no oposto. Se opor não indo contra, mas se opor cultivando o oposto, os antídotos. Isso é algo que todos nós podemos fazer no nosso dia a dia, nas nossas pequenas ações a cada momento. Ok? Gostaria de lembrar, mais uma vez, a memória de Lama Gangchen Rinpoche, de nosso mestre, que com tanto carinho, com tanto amor, nos guiou a cada momento e continua nos guiando. Agradecer por essa oportunidade que a gente tem nessa vida tão maravilhosa e oferecer ao Rinpoche a nossa própria prática, as nossas ações, o nosso caminho, que é a melhor oferenda que a gente pode fazer. Ok? E pedir a todos, por favor, que cada um faça o que pode da melhor maneira que consegue, porém sem muita preguiça. Sem muita preguiça no sentido, não vamos ficar deixando para depois, não vamos ficar dando desculpa, desculpa furada, não vamos ficar, de uma certa forma, se vitimizando e, não, porque não depende de mim. O que depende de mim, depende de mim. Só para concluir, umas 2 semanas atrás, eu li um texto que eu gostei bastante, que era um texto grego, que é o Manual de Epíteto, ou Epiteto, não sei como se diz. E a primeira parte desse texto, ele começava dizendo, os fenômenos são de 2 tipos. Aqueles que dependem de nós e aqueles que não dependem de nós. Os fenômenos que dependem de nós são as nossas escolhas, as nossas ações, os nossos desejos, as nossas aversões, os nossos pensamentos, as nossas emoções, tudo aquilo que é dentro de nós. Os fenômenos que não dependem de nós são o nosso corpo, o comportamento das outras pessoas, a situação material à nossa volta, tudo aquilo que está fora de nós. Depois o texto continua falando, o caminho para a felicidade é se responsabilizar e cuidar daquilo que depende de nós e não querer mudar aquilo que não depende de nós. E para a cultura de paz, a gente tem que começar cuidando daquilo que depende de nós, e não apontar o dedo contra o mundo, mas sim cultivar um comportamento que seja virtuoso, pacífico, no nosso próprio dia a dia. Isso requer esforço, requer um profundo sentimento de autorresponsabilidade. Okay? Então eu convido cada um a seguir e a construir essa cultura de paz juntos.
Um grande abraço a todos. Espero que o quanto antes a gente possa se ver pessoalmente. Em algum momento isso vai acontecer, eu repito isso todas as vezes, pois eu espero de verdade, e esse momento vai chegar o quanto antes. Um grande abraço e muito obrigado. Incentivo que a gente tanto precisa, né? Em tempos onde muita coisa vai na direção oposta da cultura de paz. Então, realmente, nossa gratidão pela visão, porque a gente precisa o tempo inteiro de ter essa visão sempre clara, não se perder e saber que tem um caminho para ser trilhado. Então, te agradecer muito pela inspiração, pela presença, pelo teu empenho e tudo mais. E a gente gostaria, então, de encerrar, chamar a Gabriela também. E, Lama, antes, eu gostaria de pedir para a gente encerrar, você fazer uma dedicação, e antes eu gostaria, então, de passar a palavra para a Gabriela e agradecer a todo mundo que está com a gente aqui nesse momento. Para nós, da Fundação, como eu já falei, é um momento muito especial, a gente nunca realizou um evento desse tipo, e foi muito gostoso. Eu, pessoalmente, estou mexido, estou tocado, emocionado por a gente ter conseguido realizar isso, tá muito bacana. Imagino que todo mundo também está muito contente. Então, é isso, agradecer mais uma vez vocês que estão aí, todo mundo que apoia a Fundação, os voluntários, os educadores, educadoras de paz, quem quiser, que está aí junto com a gente e quiser se aproximar da Fundação, bem-vindos. Precisamos de braços, pernas, mentes e corações. O teu trabalho é bem-vindo, tá? Então, nos procure. E nossa homenagem, realmente, de coração, nosso querido e amado Lama Gante, como disse, acabou de dizer o Lama Michel, ele nos guiou durante a vida e continua nos guiando no nosso percurso de paz. Eu tenho certeza disso, porque é o que eu sinto e eu sei que é o que todos sentimos. Então, Gabriela, 2 palavras e depois a gente passa para a Lama Michel poder encerrar e dedicar, por favor. Bom, eu quero agradecer novamente, para mim é uma honra, no sentido mais puro e alegre e amoroso que a palavra honra pode ter, tá aqui, e uma grande, assim, realização. Queria voltar ao que eu falei antes. Agora a gente teve as palavras da Lama Caroline, as palavras do Lama Michel. Queria voltar no que eu falei, que são palavras, ensinamentos que transformam vidas, quando a gente leva eles para a prática. E então acho que essa é a importância desse trabalho da Fundação, que existem palavras e ideias que transformam vidas. E queria voltar para agradecer todos os voluntários, todas as pessoas que fazem o trabalho do dia a dia, de levar essas palavras, essas ideias, e só dizer que a gente não precisa ser perfeito e chegar, e enfim, para começar a contribuir. Então, queria de novo agradecer o trabalho de vocês, que ele me inspirou a escrever esse livro, e chamar para vocês continuarem, tá? Não esperem muito, tá? Obrigada, Lama, obrigada, Daniel. Lama, por favor, tuas últimas palavras, tio. Eu gostaria só, então, da gente poder estar dedicando
toda a energia que foi gerada, especialmente para que cada pessoa, especialmente no Brasil, que a gente possa efetivamente reconhecer, antes de tudo, a importância de uma atitude de corpo, física, verbal e mental, corpo, palavra e mente, direcionada à paz. Que cada ser, cada um de nós, que possamos gradualmente, um dia após o outro, gerar esse estado profundo de paz, né, na paz interior, e que a gente possa efetivamente viver numa cultura de paz, enquanto não chegar esse momento ainda, que pelo menos a gente possa viver numa cultura menos violenta. Isso já seria muito bom. Mas, repito, isso é uma responsabilidade de cada um de nós. E a gente não vai obter isso apontando o dedo um ao outro, mas sim cultivando essa cultura de paz no nosso dia a dia, nas nossas ações, nos nossos pensamentos. Nimo dele tsendele, nime kuyan delekshi, yinsen takto delekpe, koncho sumke chingelo, koncho sumke ngodrubotsol, koncho sumke trashisho. De sol a sol, à noite ou ao meio-dia, possam as três joias conceder-nos suas bênçãos, possam as três joias ajudar-nos a alcançar todas as realizações, possam as três joias espalhar muitos sinais auspiciosos no caminho de nossas vidas. Um abraço a todos. Abraço, Lama. Abraço, Gabriela. Paz com tudo, tudo com paz. Obrigado, gente. Até um próximo. Tchau.